galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre um estudo em vermelho do Arthur Conan Doyle. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Depois de 5 vídeos aqui sobre contos do Sherlock Holmes, chegou a hora de finalmente entrar nos romances. Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1887 na revista Beaton's Christmas Annual. A primeira publicação em livro aconteceu um ano depois, em 1888, pela Ward Lock & Company. Só pelas datas já dá pra ver que essa daqui foi a primeira história escrita pelo Conan Doyle sobre o Sherlock Holmes. É nesse romance que a gente vai conhecer pela primeira vez o detetive e o mais especial de todos, conhecer ele a partir dos olhos do Watson. John H. Watson é um médico do exército que serviu na Índia e participou da Segunda Guerra do Afeganistão. Nessa guerra ele foi ferido no ombro, ficou inutilizado e acabou sendo mandado de volta para a Inglaterra, onde ele passou a viver em Londres com o soldo de um ex-combatente. Tendo uma série de problemas financeiros e precisando repensar o estilo de vida, Watson foi num bar e acabou encontrando um amigo dele chamado Stanford. Conversa vai, conversa vem, o Watson falou que estava precisando dividir o apartamento com alguém. E o Stanford parou e pensou: opa, tem alguém que eu conheço que trabalha no laboratório de química comigo, vou lá te apresentar para ele. Esse cara que trabalhava no laboratório do hospital era ninguém mais, ninguém menos do que o Sherlock Holmes, que estava tentando descobrir um reagente que precipitasse somente hemoglobina para poder identificar rastros de sangue em qualquer lugar, independente do tempo que tivesse lá. E logo que o Holmes bate o olho no Watson, ele vira e fala: opa, prazer, você esteve no Afeganistão, não esteve? Que é a primeira dedução que o Sherlock Holmes faz em todo o cânone. E pra variar, essa dedução não tem explicação nenhuma, até que o Watson fica muito curioso e pergunta como é que ele fez. Só que isso foi depois, assim, a relação dos dois já estava mais ou menos consolidada, porque a partir do momento que o Holmes conhece o Watson, eles têm uma empatia logo de cara um pelo outro. E o mais curioso, né, o Holmes, na hora de se apresentar, em vez de falar mais coisas assim, ele fala principalmente os defeitos dele pra saber se o Watson realmente queria morar com ele ou não. E eles acabam combinando de visitarem juntos o apartamento de Baker Street, que é o lugar icônico de toda a série. A primeira parte do livro aqui é toda pro Watson tentar descobrir qual a real ocupação do Holmes, porque ele sabe os hábitos irregulares dele, começa a observar como que tá o companheiro de quarto dele, só que ele não sabe exatamente o que o Holmes faz. E essa primeira parte é muito importante porque ela é o gênesis da amizade dos dois, assim. A curiosidade do Watson, a natureza meio misteriosa do Holmes, essa pessoa que nunca teve um amigo na vida, na hora que essas duas coisas se juntam dentro de um apartamento só, tem uma das melhores histórias de gênesis de amizade aqui, que é uma coisa que vai naturalmente. E a partir do momento que o Watson consegue desvendar essas coisinhas assim, o Holmes começa a se abrir um pouco mais, a amizade já tá feita, assim, o Holmes já tá vendido, o Watson já tá vendido, e a gente tem a série de histórias que a gente conhece. Até porque o Holmes não é uma pessoa muito normal, assim. Tem 5 vídeos que eu tô falando de Sherlock Holmes, todo mundo tem a imagem do Sherlock Holmes introspectada dentro da cabeça, e a gente sabe, Sherlock não é uma pessoa tranquila de conviver, e precisa de um tempo pro Watson e pra gente como leitor também se acostumar com isso. Por isso que essa primeira parte do romance é muito importante, porque ela vai criando aos pouquinhos a personalidade do Sherlock, vai mostrando aos poucos pra gente como que a mente dele funciona e principalmente como que o Watson reage à mente dele. E se toda hora eu falo do Watson aqui, é porque a figura dele é importantíssima pra Sherlock Holmes funcionar. Ele é agente ali dentro, ele é um britânico comum, um ser humano comum que tá ali de frente de uma das mentes mais brilhantes da humanidade. Então ele tem esse estranhamento, ele tem esse deslumbramento pelo Holmes que a gente também tem. A gente começa o romance muito deslumbrado pelo Holmes e à medida que ele vai avançando a gente fica muito mais deslumbrado. Inclusive as descrenças e dúvidas do Watson nesse início são as nossas descrenças e dúvidas também. Cada surpresa que o Watson tem é a mesma surpresa que a gente tem. O Watson é quem carrega os nossos olhos pra dentro da história e nada disso teria funcionado tão bem se não fosse a figura dele ali no meio. E o Conan Doyle é muito feliz de colocar nesse primeiro livro aqui já logo de cara as principais características do Holmes e que vão continuar com ele até o último conto publicado em 1927. Uma das primeiras coisas que o Watson faz, inclusive, é fazer uma lista de conhecimentos do Holmes. Aqui nessa edição da Zahat, na página 36, e é bem uma lista mesmo, com 12 pontos. Ela fala o seguinte, assim: ele tem conhecimento zero em literatura, filosofia e astronomia. O conhecimento de política dele é fraco, botânica é variável, versado em beladona, ópio e venenos em geral, não sabe nada de jardinagem prática. Geologia tem conhecimento prático, mas limitado. De estilo
distingue diferentes tipos de solo num relance. Após caminhadas, mostrou-me salpicos em suas calças e me disse, com base na cor e consistência, em que parte de Londres os recebera. Tem conhecimento profundo em química, conhecimento preciso em anatomia, mas assistemático. Tem um conhecimento imenso em literatura sensacionalista, parece saber cada detalhe de cada horror perpetrado no século, toca violino bem, é perito em single stick, boxeador e espadachim, tem bom conhecimento prático do direito inglês. Então essas são as características básicas do Holmes. Lógico, algumas coisas vão ser adicionadas no futuro, mas desde esse início até o final, ele carrega muito essas características. E essa lista de conhecimentos do Holmes, que ele ignora algumas coisas e se foca nas mais importantes, é muito importante para um conceito que talvez seja um dos mais legais que o Holmes apresenta aqui nesse livro. Na página 35 dessa edição, ele fala o seguinte: entenda, explicou ele, considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sótão vazio. Temos de encher com os móveis que escolhemos. Um tolo recolhe todo tipo de trastes com que depara, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica travancado, ou, na melhor das hipóteses, misturado com muitas outras coisas, de modo que ele tem dificuldade em localizá-lo. O trabalhador competente, porém, é muito cuidadoso com relação ao que leva para seu cérebro sótão. Não guardará nada lá, a não ser as ferramentas que possam ajudá-lo em seu trabalho, mas dessas tem grande sortimento, e todas na mais perfeita ordem. É um erro pensar que o quartinho tem paredes elásticas e pode se expandir até qualquer medida. Acredite que chega em uma hora que, para cada novo conhecimento, você esquece alguma coisa que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis expulsando os úteis. Por isso que ele ignora, por exemplo, a astrologia, a astronomia. Ele não precisa disso para resolver os casos terrestres aqui, não precisa. Então ele não vai saber nada disso. Mas casos sensacionalistas ele tem que saber todos, porque muita coisa se repete. Eu falei nos 5 vídeos anteriores que alguns contos da história parecem um pouquinho, que os casos repetem um pouco. Porque é isso, é um crime e a pessoa tem que desvendar. E se ele tiver uma bagagem de conhecimento muito grande sobre crimes, vai ajudar pra caralho. É isso que o Holmes faz, esse sótão vazio da mente que ele enche só com o que ele quer. E essa ideia leva a uma outra frase clássica do livro, que é uma das frases mais citadas quando fala em Sherlock Holmes, que nessa daqui tá na página 39, que fala o seguinte: de uma gota d'água, dizia o autor, um lógico poderia inferir a possibilidade de um Atlântico ou um Niágara sem ter visto ou ouvido falar de qualquer coisa dos dois. E isso mostra, né, que o Holmes consegue pegar um pequeno detalhezinho e transformar numa dedução inteira. Isso é outra coisa que é essencial ao personagem, e o Conan Doyle coloca aqui logo de cara pra gente já saber exatamente quem é o Holmes e como que ele vai proceder. Outro ponto sobre Sherlock Holmes, que já é dado pra gente logo de cara, é que ele é muito enfadado com o mundo do crime de Londres, assim. E isso vai refletir muito nos contos futuros. Na página 42 ele fala o seguinte aqui: não há crimes nem criminosos hoje em dia, disse ele em tom de queixa. De que adianta ter cérebro em nossa profissão? Sei muito bem que tenho condições de tornar meu nome famoso. Não há nem nunca houve um homem que trouxesse para a detecção do crime a mesma quantidade de estudo e talento natural que eu trouxe. E qual foi o resultado? Não há crime a detectar, ou no máximo, alguma vilania tosca, com um motivo tão transparente que até um funcionário da Scotland Yard consegue resolvê-la. Isso mostra também o fascínio que ele vai ter no futuro pelo Moriarty e pela trama toda envolvendo o vilão, né, assim, que ele tem que desmascarar todo. Outra coisa que é explicada logo nesse primeiro volume aqui é porque todos os casos desvendados pelo Sherlock Holmes têm alguma coisa em comum neles. Porque ele fala o seguinte, na página 125: o crime mais banal é muitas vezes o mais misterioso, pois não apresenta nenhuma característica nova ou especial a partir da qual possamos fazer deduções. Teria sido infinitamente mais difícil elucidar esse homicídio se o corpo da vítima tivesse sido simplesmente encontrado no meio da rua, sem nenhuma dessas circunstâncias insólitas e sensacionais que o tornaram notável. Esses detalhes estranhos, longe de tornar o caso mais difícil, tiveram na realidade o efeito de facilitá-lo. Então todos os crimes, a partir de agora, né, esse aqui é o primeiro volume, todos os crimes dos romances e dos contos, vai ter algum detalhezinho importante que o Holmes vai pegar esse detalhezinho e usar como pista. É sempre esse detalhe que faz a história ficar muito mais legal. E para finalizar essa parte sobre o Sherlock Holmes em si, como ele é apresentado aqui, a última coisa é que ele gosta bastante de ter o ego massageado. Nos vídeos anteriores eu falei várias vezes que no final ele gosta de apresentar o caso de uma forma espetacular, assim, ganhar vivas pelo caso. Embora ele nunca deixe o nome dele ser associado ao caso na polícia ou mesmo nos jornais, ele gosta de ter o ego massageado. Na página 78 aqui, o Watson fala o seguinte: nunca, respondi, ninguém tornará a detecção tão próxima de uma ciência exata como você o fez. Meu companheiro corou de prazer ante as minhas palavras e a maneira sincera como eu as pronunciara. Eu já observara que era tão sensível à lisonja a respeito das
sua arte quanto uma moça podia ser de sua beleza. Então assim, a inteligência do Holmes é o que mais agrada ele. Ele fica muito feliz quando alguém elogia isso, assim. Ele pode até falar que não, mas toda vez que alguém elogia ele se enche de pompa e isso fica muito claro na narrativa aqui do Watson. Além disso, esse livro apresenta dois elementos clássicos no cânone, que é Scotland Yard e os irregulares de Baker Street. Aqui o Holmes fala o tempo inteiro da incompetência da Scotland Yard, como que eles sempre perseguem a pista errada, mas também apresenta dois detetives que são muito importantes para o cânone, que é o Gregson e o Lestrade. Só que esses dois eles são apresentados de uma forma um pouco mais elogiosa pelo Holmes. Ele fala o seguinte: Gregson é o homem mais astuto da Scotland Yard, observou meu amigo. Ele e Lestrade são a nata de um bando de incompetentes. São ambos rápidos e vigorosos, mas convencionais, escandalosamente convencionais. Além disso, têm aversão um pelo outro e são ciumentos como um par de beldades profissionais. Esse caso será divertido se ambos estiverem na pista. E o caso aqui, os dois estão na pista e é muito legal ver os dois logo de cara, porque depois vão ser apresentados separados. Sempre vai aparecer um ou outro e a gente vai saber um pouquinho mais da personalidade deles a partir daí. E os irregulares de Baker Street são um grupo de garotos de rua que são contratados pelo Holmes como olheiros. Ele fala que na página 105 o seguinte: é a divisão Baker Street da Força Policial de Detetives, disse meu companheiro gravemente. E enquanto ele falava, a sala foi invadida por meia dúzia dos mais sujos e esfarrapados moleques de rua que eu já pusera os olhos. Aí depois ele continua falando o seguinte: pode-se esperar mais do trabalho de um desses mendigozinhos que de uma dúzia de homens da polícia, comentou Holmes. A simples visão de uma pessoa de aspecto oficial sela os lábios dos homens. Esses garotos, no entanto, vão a toda parte e escutam tudo. São espertíssimos também, só o que lhes falta é organização. E o Holmes dá essa organização para eles, criando os irregulares de Baker Street. Por todos os elementos que eu apresentei aqui, já dá pra ver o quão importante esse livro é pro cânone de Sherlock Holmes. Só que assim, só ter esses elementos não seria nada se a história desse livro não fosse boa. E a história aqui é do caralho. Um estudo em vermelho vai acompanhar a história do Enoch J. Dribbler. Ele foi encontrado morto em uma casa praticamente abandonada, sem sinal de violência nenhum no corpo dele. As paredes estavam sujas de sangue, mas o corpo dele não tinha nenhum ferimento que justificasse esse sangue. Para completar esse cenário de horror assim, um cara estendido morto no meio da sala, tudo cheio de sangue, na parede estava escrita a palavra Rage, que em alemão significa vingança. Esse é o caso e eu não vou me estender a falar muito mais sobre ele. Eu quero que vocês descubram junto com a leitura do livro, que o mais legal é se acompanhar cada passo da investigação. Além do mais, esse aqui é o primeiro livro do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, então é muito legal ver como que ele encadeou o pensamento logo de cara, que é muito importante pra gente ver como que ele evoluiu ao passar do tempo e como ele conseguiu condensar essas histórias até fazer os contos. Porque os dois primeiros foram romances, depois ele começou a condensar essas narrativas e todos os elementos principais estão nesses dois. E vale ver como que ele transformou em romance e como que ele transformou em conto. Além disso, a resolução do crime é bem legal e a forma como ele foi cometido também é. Por isso eu quero deixar mais esse suspense aqui pra vocês poderem ler e descobrir como que foi, descobrir cada passo junto com Sherlock. Mas tem algumas coisas que eu preciso falar aqui. A primeira delas, é o que difere mais esse livro aqui dos contos, é que o crime é desvendado logo na metade da história. Seria mais ou menos o que o Robert Bloch fez em Psicose, matando a protagonista no meio da história. Só que aqui o Holmes desvenda o mistério no meio e a metade final é pra gente saber o contexto daquele crime, entender melhor como que funcionou a situação. E o Holmes apresenta o culpado de uma forma bem pomposa, assim. Ele reúne todo mundo, tá na página 127 e fala o seguinte: cavalheiros, exclamou, os olhos faiscando, permitam que lhes apresente Mr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Dribbler e de Joseph Stangerson. Só que assim, não é nenhum spoiler isso que eu acabei de falar, porque esse é um personagem que não tinha sido apresentado pra gente em momento nenhum da história. A pista era completamente outra, o Watson tava perdidaço, o Holmes tava meio que investigando sozinho, a polícia tava indo pro outro lado, e na hora que o Holmes apresenta o Jefferson Hope, é uma surpresa tanto pro Watson, quanto pra polícia, quanto pra gente como leitor também. Aí a gente fica pensando, porra, quem é esse cara e por que ele é culpado? Aí a narrativa muda completamente. A gente sai da primeira pessoa do Watson e entra uma narrativa em terceira pessoa no passado, contando a vida desse Jefferson Hope. Na verdade, não a vida dele, mas o que levou ele a cometer esse crime. Bem do passado, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu por lá, até culminar no crime que ele é condenado. E a forma como Conan Doyle faz isso aqui narrativamente é bem curiosa, porque termina o capítulo com o Holmes falando: olha, esse aqui é
é o culpado, e agora todas as perguntas que vocês tinham antes, podem me perguntar que eu vou responder todas elas. Ele fala isso, corta, entra um novo capítulo com uma história completamente aleatória, com um personagem que a gente nunca tinha visto, inclusive sem esse Jefferson Hope aqui também, a gente vai acompanhar uma história completamente nova. Depois que passa a estranheza inicial de você pensar, tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Esse passado que é contado faz todo sentido para contextualizar a história, não ficar aquela coisa chata do próprio Jefferson Hope explicando a história para todo mundo, né? Faz uma narrativa em terceira pessoa, fica muito mais atrativa pra gente, leitor. No fim, esse daqui é um puta livro de estreia. Eu acho que o Conan Doyle começou muito bem a sua relação com Sherlock Holmes, e o Estudo em Vermelho é o melhor representante de todos. Inclusive, quando eu falo pra alguém começar, né, quando alguém me pergunta qual livro começar, eu sempre falo pra começar aqui por um Estudo em Vermelho. Por tudo que eu falei nesse vídeo, já dá pra entender o porquê que eu faço isso. Porque ele sintetiza o personagem inteiro logo nas primeiras páginas, ele apresenta melhor o Watson, traz a personalidade do Watson à tona, mostra a dinâmica dos dois e, de quebra, traz um crime interessantíssimo pra ser resolvido. É uma baita história de detetive e, pra mim, uma das melhores histórias que o Conan Doyle escreveu. Ela é bem completinha, bem redonda, e nos romances ela só perde pra mim pro Cão dos Baskerville. Mas eu tenho uma ligação de infância com o Cão dos Baskerville também, então isso pesa um pouquinho mais. Mas as duas são muito boas, já são os melhores representantes de romance do Conan Doyle. E só pra finalizar aqui, falando uma curiosidade, vocês conhecem a série britânica Sherlock, da BBC, não é? Essa série é uma das que melhor utiliza a dinâmica dos livros para poder trazer para os dias atuais, e o primeiro capítulo, né, o capítulo piloto, é baseado nesse livro aqui, só que em vez de chamar a Study in Scarlet, ele chama a Study in Pink, que seria um estudo em rosa. Ele consegue transpor muito bem essa história para os dias atuais, lógico, com as suas modificações, mas ele faz um trabalho muito competente aí. Assim que eu terminar de ler os romances, eu quero ver a série britânica de novo, e se bobear, eu quero fazer um vídeo aqui no canal explicando cada um dos episódios e como que eles ligam aqui com a mitologia, né, com todo o canon de Sherlock Holmes. Eu acho que isso vai ser meu plano para depois que eu terminar a série, e até dezembro eu devo continuar produzindo material de Sherlock Holmes, porque tem muita coisa para ser feita aqui ainda. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e você já leu Um Estudo em Vermelho, já ouviu falar sobre ele? Comenta aqui pra gente poder conversar sobre essa obra, conversar sobre os detalhes dela, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.